Caríssimos, muito bom dia. Estamos aqui hoje fazendo a elaboração de um material complementar com o convidado, o professor Dr. Gabriel Xavier. Ele é colaborador do grupo de pesquisa Arte Sonora, professor da Unesp, atuando nas disciplinas de análise e, deixa eu me recordar, análise e percepção, né? Então, professor Gabriel, muito obrigado por estar disponível para nós aqui na Universidade Federal de Pelotas. Você vai fazer uma aula, um material complementar para a disciplina de técnicas composicionais do século XX e XXI, que também vai ser usada aí para iniciação científica, também para as disciplinas de composição musical. Tá? Então, agradeço imensamente a tua disponibilidade e colaboração para nós aqui da UFPEL. A gente pautou hoje, como assunto dessa breve discussão, o que atinge a atonalidade, né? Então, o início da tonalidade. A música do século XX, a tonalidade que vai escoar aí num serialismo clássico, logo após um serialismo integral. Tudo na sua introdução, para que nós não sejamos aí cansativos e também tenhamos aí uma fluidez no papo. E aí, Gabriel, eu te lanço uma pergunta para a gente começar essa nossa conversação, né? O que é esse tal atonalismo? Da onde vem essa tonalidade? Por que a gente está saindo da tonalidade? Bom dia, obrigado. Bom dia, Helder. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite e ir direto à ideia do que é tonalidade. A pergunta é atonalidade. Nós temos essa palavra que é composta por atonal, ou seja, é uma negação, né? Então, atonalismo, de alguma maneira, é uma negação de algo. Pelo menos poderíamos ver dessa forma. Que algo é esse? Né? O tonalismo. Então, se nós entendemos que o tonalismo ele gira em torno de um eixo que nós sabemos, sistemático, dado por a relação entre tônica e dominante, de uma maneira bastante geral, o atonalismo ele vai na direção contrária, ou seja, não vai haver uma relação tão clara entre polos, né? E um sistema tão claro também que organiza esses polos. Então, me parece que o atonalismo é um modo particular e único a cada obra de se organizar a harmonia ou de se organizar os conteúdos harmônicos. Claro que não é sempre único, existem alguns sistemas atonais que nós vamos falar, né, de alguma forma, mas há esse aspecto da particularidade e de não ser referente a um sistema grande, que é esse sistema atonal que nós conhecemos. Né? Recentemente, cara, eu dei uma lida. Tem um livro que eu uso como referência nessa componente curricular, ou disciplina, se assim quiser chamar, que é o livro do Stefan Kostka e Matthew Santa, né? E ele foi publicado na sua última edição em 2018. E nesse livro foi lá que eu li que a ideia de dissonância ela pode estar se diluindo, né, nessa atonalidade, porque o conceito de dissonância ele pressupõe a consonância. Então, qual é o tratamento da dissonância que se dá nesse caminho da atonalidade, né? O que era dissonância pode vir a ser uma consonância. O rompimento das hierarquias faria o que com esse jogo de controle, né, da música em si, né, da composição, que ela, ao longo de toda a sua história, pensou tratar a dissonância, controle da dissonância. Aí a minha questão é mais ou menos assim, como é que a gente fica no mundo da tonalidade, a dissonância ela ganha que papel? Ela tem um papel? Ela perde o seu papel? Então, se a gente parar para pensar que a dissonância ela desempenhava um papel muito específico na tonalidade, e não só na tonalidade, nos sistemas modais antigos, né? É, na verdade, a dissonância ela sempre teve, de alguma maneira, de ser resolvida numa consonância. Se a gente for observar ao longo da história da música, desde da música da Idade Média, passando pelos períodos barroco, clássico, romântico, etc., a dissonância ela se transformou. Ela sempre foi se transformando a maneira que ela é tratada, mas sempre houve a dissonância. Ou seja, essa necessidade de resolver a dissonância numa consonância. Quando nós chegamos no começo do século XX e finalzinho do século XIX, de alguma maneira, a dissonância ela para de ser resolvida. Isso que é interessante. Ou seja, a dissonância ela surge
e ela não mais é tratada como algo que tem que ser resolvido. Um dos exemplos fundamentais que a gente vai achar na história da música desse tratamento da dissonância, ou seja, da não resolução da dissonância, é no Prelúdio de Tristão e Isolda, do Richard Wagner. Nele, Wagner ele insere uma série de dissonâncias, apogiaturas, notas que são fora, digamos assim, da harmonia, né, dessa harmonia clássica, e que ele resolve sempre no limite do final do compasso. E quando ele resolve, a gente não está mais ouvindo aquilo como uma resolução de dissonância. Então é interessante como há uma emancipação da dissonância, que é um termo que o Schoenberg usa. Nós vamos falar um pouco sobre Arnold Schoenberg, mas no momento que nós não resolvemos mais a dissonância, né, no momento em que ela perde esse estatuto de algo que deve ser tratado, essas diferenças entre consonância e dissonância se dissolvem de alguma maneira. E todos os intervalos são aceitos como material musical, como material que pode ser trabalhado. Qualquer intervalo pode ser, entre aspas, né, resolvido em qualquer outro intervalo. Um trítono pode ser seguido por uma segunda menor, e isso, de alguma maneira, não contradiz nada, né? Não Ou tem essa seja, necessidade. professor, então quer dizer que não houve um pontapé a partir desse, ou houve, mas o que pela fala, que na nossa conversa, o que não existe aquele marco, aqui para frente não vamos mais tratar com a tonalidade. Isso vem vindo, vem acontecendo, Isso, né? é um processo, é um processo. É um processo que ele sai de uma tonalidade clássica e vai para uma outra tonalidade que é uma tonalidade um pouco mais cromática, presume-se. Sim. Né? Nessa transição, eu te pergunto, teria uma peça que pudesse ser o pontapé inicial dessa escuta outra, essa escuta outra já não tonal, mas ou catalisadora para uma escuta atonal, de fato? Existem algumas obras que nós podemos caracterizar como sendo realmente uma transição, ou claramente não mais seguindo uma tonalidade, né? Uma das peças mais representativas que podemos usar e trazer é a peça do Franz Liszt, Bagatela sem tonalidade, uma peça ao piano, em que ele utiliza uma série de intervalos, de acordes aumentados, etc., que não estão ligados a uma tonalidade muito clara. A obra de Debussy também, de Claude Debussy, também apresenta os prelúdios. O primeiro prelúdio do livro 1, inclusive, já se inicia com uma sequência de acordes que não se enquadram claramente numa tonalidade. É, mas esse passo decisivo, realmente, ele vai ser feito por compositores do século XX, né? E me parece que uma das primeiras peças que claramente saem da tonalidade, saem inclusive de qualquer ideia de escala, de modos, etc., é, são as três peças para piano, Opus 11 do Schoenberg, né, compostas um pouco antes de Pierrot Lunaire, ou seja, ali nos anos 10, mais ou menos. Excelente. Então, definimos aqui uma peça de chegada, que é a do Schoenberg, onde é o marco desse início, dessa falta de hierarquia, né, da tonalidade, que a tonalidade pressupõe, para uma ausência dela, né? Aí eu ia te convidar a gente pensar, né? Essa peça que você citou, ela tem uma sistematização da forma de compor, por exemplo, a partir de uma série? Como é que você entende que ela é feita, essa sistematização? Se há sistematização ou se é ainda um atonalismo livre nessa peça? Você conseguiria me dizer? Essas primeiras peças atonais, pelo menos pensando em Schoenberg, como eu citei, Pierrot Lunaire, as três peças Opus 11, elas não se articulam segundo uma sistemática muito clara em termos harmônicos. Mas, realmente, há uma preocupação formal muito clara. Schoenberg sempre trabalha com referência às técnicas clássicas, né? Ou seja, variação, desenvolvimento motívico, pensamento formal, no sentido de um gênero formal, ou seja, a peça ele compõe também suítes, ou seja, gêneros específicos, minueto, gavota, etc. Então, nesse início, ou seja, Opus 11, Pierrot Lunaire, e até um pouco depois, ele vai trabalhar nesse eixo, ou seja, uma livre composição atonal muito calcada nas técnicas clássicas. Mas realmente, Schoenberg vai desenvolver um método bastante sistemático de organização da atonalidade, que nós conhecemos como o método dodecafônico.
ou seja, uma disposição específica dos 12 sons da escala cromática, uma ordenação desses 12 sons da escala cromática, que resulta numa espécie de super tema, né? Numa espécie de tema, pelo menos no pensamento do Schoenberg, né? Que realmente é reproduzível e tem uma sistemática muito clara, né? Então, sistematização ela é proposta pelo Schoenberg a partir da ideia de dodecafonismo, né? Então, ou de Sim, sim. dodecafonia, que são aí a, a utilização dos 12 sons sem hierarquia. Isso pressupõe a serialização ou não? Então, um compositor muito importante do século XX, que é Pierre Boulez, ele discutiu a questão de que será que Schoenberg realmente pensou na ideia de série ou não, né? Ele analisa a obra do Schoenberg, enfim, várias peças, desde Da Noite Transfigurada, que é um sexteto muito inicial, uma peça que ainda não é atonal, até a primeira obra em que realmente Schoenberg utiliza de uma forma sistemática o dodecafonismo, que a suíte Opus 25, né, onde realmente já vê o dodecafonismo. E Boulez vai dizer, bom, Schoenberg teve a intuição da ideia de série, mas ele não realmente utilizou a ideia de série para todos os parâmetros. Ou seja, altura, duração, timbre, modo de ataque, ficou de fora da serialização. Schoenberg Apenas pensou uma série alturas. apenas das alturas, Claro. né? Então, de alguma forma, Schoenberg intuiu a série, mas ele fez um serialismo unicamente das alturas. É sabido por todos nós, né? E a gente até já mencionou em aula dos outros dois que vieram na sequência, que formaram a tal segunda escola de Viena, né? Que é esse tripé, ao começar pelo Schoenberg, depois a gente tem o Alban Berg, Anton Weber, né? E a gente já falou, ainda que de forma bem superficial, que cada um tem a sua forma de apropriação da série, de trabalho com a série, né? Alban Berg, por exemplo, destacava, trazia nuances da tonalidade, né? Então buscava intervalos que são característicos da tonalidade para a composição da série dodecafônica. Logo, o Anton Webern já para um outro lado, né? Que aí já seria para se afastar um tanto dessa nuance tonal que o Berg buscava. E aí, nesse sentido, você percebe que poderia haver uma ideia de linha de desenvolvimento que sai da composição do Schoenberg, que vai para Berg ou para Webern? Você consegue perceber essa linha? Ou seja, escolhendo melhor as palavras, Berg e Weber eles podem ser entendidos como uma sequência do que o Schoenberg compôs, do que propôs de alguma forma? Eu acho que diretamente. Para a gente entender Berg e Weber, nós temos de alguma forma entender Schoenberg. É como se esses dois compositores, que foram alunos do Schoenberg, desenvolvessem aspectos que estão presentes em Schoenberg virtualmente. São aspectos que estão ali, que poderiam ser aflorados e foram aflorados nesses compositores. Então, o Berg é um compositor muito mais ligado à ideia de um desdobramento da tradição clássico-romântica, e outro aspecto que é da referencialidade. Ou seja, o Berg ele trabalha muito com referências, com citações, que é algo que Schoenberg não faz exatamente, mas Schoenberg faz citações de estilo, né? Se a gente for ver, Schoenberg compõe suíte, ou seja, ele se aproveita dos elementos do século XIX e realmente elabora eles na obra. Berg intensifica isso. Berg vai realmente trazer a ideia de referencialidade e desdobrar também através de citações. Já o Weber, por outro lado, ele, digamos assim, desenvolve outro aspecto do decafonismo, que é a ideia de, como nós falamos anteriormente, da anarquia, de uma não sistematização dos parâmetros. Ou seja, em Weber, não apenas as alturas vão estar organizadas por uma série, mas os outros parâmetros, eles não vão ser seriais ainda, não vão ser serializados, mas não vai haver uma hierarquia muito clara entre a ideia, por exemplo, de motivo, né? Não é tão evidente isso em Weber. Weber trabalha muito mais com constelações sonoras. Ou seja, a textura é esfacelada, há um trabalho com a pausa, né? Com o silêncio na obra do Weber, que traz, de alguma maneira, uma ressignificação desse discurso clássico romântico, né? Não só uma ressignificação dele, através desse esfacelamento, mas um desenvolvimento do que seria,
uma ideia de serialismo integral, né, que a gente vai ver um pouco depois surgir nos anos 50. Excelente. O Weber, ele me chama muita atenção, sempre me chamou muita atenção as pequenas peças que ele desenvolveu, né? Então, peças extremamente curtas, chamadas de miniaturas, as little pieces, né? E que de alguma forma trazem ainda também um outro conteúdo para além das alturas ou da serialização, enfim, mas da questão da unidade, né, da coerência do Sim. que é proposto, né? Também essa é uma coisa que me chamou bastante atenção, para além da ideia de serializar as coisas, certo? Claro, a gente já vai escoar, penso, já pela tua fala, que em Weber já vai começar a querer escoar para essa ideia de serialismo integral. Uhum. Sim, foi ele que fez, foi outro compositor que fez. Como é que a gente chega nessa serialização da totalidade de tudo? Isso. Primeiro a gente tem que entender um pouco o que que é a serialização, o que que é o serialismo integral, né? Nós vimos que Schoenberg serializou as alturas, ou seja, ele fez uma sequência sempre de 12 elementos que não se repetem, acabou 12 alturas, vão se repetir de novo 12 alturas, com alguns procedimentos que vocês podem saber, retrogradação, inversão, e retrogradação invertida. Bom, outros compositores, a partir dos anos 50, especialmente algum que eu já citei, Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen, Luciano Berio, Henri Pousser, especialmente esses compositores, né? Eles vislumbraram um novo tipo de serialismo. Ou seja, não apenas serializar as alturas, mas serializar também as durações. Ou seja, uma sequência de valores rítmicos ou durações que se repete. Ou seja, você tem 12, por exemplo, 12 durações que não são iguais, isso é importante, né? 12 durações diferentes, que são serializadas e vão se repetir com alguns procedimentos. Pode haver, por exemplo, uma retrogradação, no caso da duração, só retrogradação ou a exposição original. Também vai se pensar uma serialização é, dos ataques, dos modos de ataque, se é tenuto, se é staccato, se é esforçando. Uma serialização também das dinâmicas, ou seja, forte, piano, pianicíssimo, fortissimíssimo, etc e tal. Ou seja, essa ideia de que nós temos a música é feita por componentes de alguma maneira e cada componente é organizado por uma série, né? Então, esse é o serialismo integral. Weber não fez serialismo integral. Por quê? Weber não utilizou a lógica de serialização de cada componente, de cada parâmetro. Isso foi feito por esses compositores que eu citei. Mas eles se aproveram e tiveram como referência maior a obra de Weber, mas não no ponto de vista, digamos, técnico, formal, mas na escuta da obra de Weber, na sonoridade da obra de Weber. Como Weber soa. Weber soa, de alguma maneira, muitas obras, como se fosse serializado esses parâmetros. Ou seja, como se não houvesse uma repetição do tipo clássico romântico, de motivos e de formas muito claras, ABA, etc. e tal. Né? Apesar de, como você mesmo falou, Weber tem uma compressão da forma, Weber tem uma ideia muito clara formal, De não é unidade, algo... né? Isso, exatamente, tem essa compressão. Mas esses compositores vão se valer muito da escuta da obra de Weber para desenvolver o que nós chamamos de cérebro integral. Excelente. Professor, eu queria lhe perguntar uma situação. Nesse percurso que a gente fez agora de atonalismo, serialismo integral, teria alguma consideração no geral que gostaria de dar para os alunos de técnicas composicionais? Alguma escuta, alguma sugestão de perspectiva, de olhar para o repertório, enfim? Uma das sugestões que me parece, especialmente em relação ao serialismo, o serialismo integral. O serialismo integral ele foi muito criticado, ele foi muito, é uma obra, é um tipo de obra difícil de se escutar. É uma obra que parece que não sai de alguma maneira do lugar, apesar de sempre haver variação, 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 variação. A obra ela parece estática. Isso é muito interessante. É importante a gente perceber isso no serialismo integral. E pensar a série além da ideia de uma série de 12 sons sempre, do ponto de vista composicional. Me parece que é importante pensar a ideia de série fora do conceito de dodecafonismo, fora do conceito de que tem que ser sempre 12 o número, esse número. Pode haver séries de 5, séries de 4 elementos. E essa série de 4 elementos pode ser a base de uma composição que é articulada
e que tem mais contraste, digamos assim. Você pode ter uma série A, uma série B, série C, série D, etc., como você quiser nomear, e essas séries são pensadas numa obra e variada. Algo que foi muito realizado a partir dos anos 60, na verdade, no final dos anos 50, né, que a gente chama de técnica de grupos, né? Ou seja, ao invés de pensar sempre a mesma série repetindo o começo ao fim da peça, não, eu tenho grupos, agrupamentos de elementos. Então, isso parece que é algo importante para se pensar no serialismo, dar consequências e se aprover dessa técnica na criação musical, independentemente de qual gênero está fazendo, se a gente está, enfim, ou qualquer estética que nós estamos trabalhando. Mas para conhecer de fato essas obras históricas e se acostumar com essa escuta da música dodecafônica, da música tonal em geral e da música serial integral, eu tenho algumas sugestões. Primeiro, como eu já falei, a primeira peça tonal que nós podemos marcar de fato no século XX, que é as três peças ao piano Opus 11 de Schoenberg. Outra peça importante, me parece, que é a Suite Opus 25, também de Schoenberg, que é realmente uma peça é, serial dodecafônica, né? Muito claramente, já de 1921. Citamos também Weber, eu acho que é um compositor importante para a gente entender a transição entre Schoenberg e esse dodecafonismo e o serialismo integral, que são as variações Opus 27 para piano também, uma obra para piano interessantíssima, que tem várias constelações sonoras. E aí, sim, para ouvir esse repertório dos anos 50, do serialismo integral, nós temos algumas obras. Por exemplo, Kreuzspiel, de Karlheinz Stockhausen, é uma obra interessante para se perceber essa escuta serial integral. Não é uma obra serial integral ainda, mas tem está dentro dessa estética já. A sequência número 1 do Luciano Berio para flauta é uma peça interessante. Quinteto à memória de Anton Webern, do Henri Pousser. Legal. Olha só como o Pousser já Já, está fazendo inclusive, uma obra. cita, Isso, né, exatamente, em referência em ao Webern. referência ao Weber, né? E uma obra estritamente serial integral, que é interessante para a gente ouvir, para conhecer essa produção, é a Structures 1A do Pierre Boulez, que é uma obra estritamente serial, integral, né? Excelente. Eu queria também citar, não deixar passar, as 6 pequenas peças para piano do Schoenberg, né, que é interessante a escuta. Sim. Também interessante as 3 pequenas peças para piano do Weber, são pequenas peças mesmo. Eu já tinha falado anteriormente, são peças que ao todo elas somam um pouco mais de 2 minutos de execução. E eu acho que para exemplificar essa ideia de unidade também é bacana, né, a ser feita essa escuta. Professor, muito obrigado pela ajuda nessa missão de trazer aí a música do início do século XX, década de 20 e 30, né? E depois, claro, estar entrando aí nas outras décadas que vão estar aí aproximando a música, a nossa escuta à música do serialismo integral. Então, muito obrigado pela tua atenção, obrigado pelas tuas sugestões. Nós vamos estar aí fazendo uma escuta e reescuta dessa nossa elaboração aqui de hoje, tá bom? Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Helder. É um prazer poder conversar esses assuntos com você. É ótimo, adoro. Até já.